desses assuntos extensos demais para o bombeiro. Já falei já, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Vamos aí, saudações a todos. Vamos para a nossa aula de legislação específica, tá? Tem um material que eu separei e eu fiz umas atualizações e vou pedir depois para o pessoal mandar para vocês aí no grupo, tá? Dos alunos matriculados. Esse material também vai para a plataforma, ok? Muito bem, eu vou compartilhar aqui o meu material, tá? Vou compartilhar aqui a minha telinha para que a gente possa, John, seguir esse roteiro, tá? Bisurado desse conteúdo. Eu vou dizer para você o seguinte, tá, pessoal? Esse assunto foi um assunto extremamente abordado, tá? No último certame para o bombeiro, ok? Para os concursos, as seleções da Polícia Militar, foi um conteúdo, tá, pouco abordado. Porém, para os bombeiros, foi um assunto que foi bastante abordado, tá, pessoal? Então, assim, percebam, acho que praticamente a prova toda do bombeiro, ela foi com base nesse material de legislação específica. Uma bobagem, uma leseira, John. Enquanto o pessoal estava preocupado estudando um assunto mais complexo, o que foi que caiu? Pelo menos umas 10 a 12 questões de legislação só sobre esse assunto, tá? Então, assim, o GPS, que a gente chama, né? O que é o nosso GPS, tá? Para esse conteúdo, pessoal. Qual o GPS para esse conteúdo? O GPS para esse conteúdo vai ser justamente o quê? As próprias legislações, tá? Nós temos algumas especificidades, viu, John? Por exemplo, nós vamos ter um conteúdo que é comum a todo mundo, que é a parte do próprio estatuto, que se aplica tanto à Polícia Militar como ao Corpo de Bombeiros, que é a Lei 3.909. Ponto. Porém, nós teremos aí alguns tópicos que são específicos. No caso do bombeiro, já cai a nova LOB. No caso da PM, a Lei Complementar 87. Então, tem uns detalhes, obviamente, que nós vamos estudar mais específico. Então, esta disciplina, ela foi decisiva para os bombeiros no último certame que ocorreu, tá? Para a Polícia Militar, no certame caiu uma ou duas questões. Então, nós vamos aí mastigar todo esse conteúdo e aqueles detalhes mais específicos, eles serão vistos, tá? De modo separado, numa aula à parte, para que todo mundo possa seguir adequadamente, tá, pessoal? Muito bem. Ainda tem gente que quer aqui. Muito bem. Então, é o seguinte, então, o que é que a gente deve fazer, né? Pegar o edital, seguir o edital. No caso do CHOPM, é o mesmo conteúdo e provavelmente vai ser do CFS, que também a gente espera, John, que não mude muita coisa para o bombeiro, mas a gente já sabe que a LOB vai cair. Então, vamos ter aulas específicas sobre esse assunto. Então, nosso ponto de partida nosso vai ser aqui esse estatuto. Então, a gente tem esse material separado e ele se aplica tanto à polícia como ao corpo de bombeiros, tá? Então, outro ponto importante, tá, pessoal? O tópico 1 dessa aula, que eu vi uma aluna perguntando lá no grupo, é o seguinte: a aula vai ser sobre o quê? A gente segue o edital. Não adianta inventar a roda, tá? E aqui a lição ela começa do zero, ok? Quando eu falo, por exemplo, sobre hierarquia e disciplina, que é um assunto dos assuntos que a gente tem, ok? Esse assunto aqui, na parte da legislação específica, ele vai ser um dos mais importantes, especialmente porque a gente vai encontrar nele o que a gente chama de uma base constitucional. Ele está presente lá nos artigos 12 a 19 da Lei 3.909 de 77, mas vai encontrar, ok? Tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, as suas bases normativas de maior envergadura, de maior, vamos dizer assim, poder de fogo. Percebam que no caso da Constituição Federal,
você vai ter lá no artigo 42 essa disposição, dizendo que a polícia militar as polícias e os corpos de bombeiros, elas são organizadas com base na hierarquia e disciplina militar. Tá? Então, para você perceber a importância desse assunto, que tem essa base constitucional. Tá? E também na Constituição do Estado da Paraíba, você vai ter essa disposição, praticamente repetindo o que consta na Constituição Federal, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar tem essa organização com base na hierarquia e disciplina. Beleza, então onde é que nós vamos buscar o conceito de hierarquia e disciplina? Esse conceito importante, relevante, ele vai estar justamente presente no próprio Estatuto, que vai regular tanto a polícia como o Corpo de Bombeiros. O que é que acontece, pessoal, na prática, Poliana? Nós nos preocupamos com assuntos assim mais complexos, como o conceito, por exemplo, analítico de crime, de penal, ou sobre concurso de agentes, né? E a gente esquece desses assuntos que são mais triviais e que também são cobrados na prova, e você tem a obrigação de acertar. Eu vou separar um tempo para trazer esses conteúdos, né, que caíram na prova anterior, porque eles serão extremamente importantes para que a gente possa entender como o assunto é cobrado, tá? Então, continuando, pessoal, esses conceitos eles são importantes e são básicos, tá? Para que a gente possa ter tranquilidade de acertar esses conteúdos em qualquer questão que possa ser cobrada, tá certo? Então, estes artigos que vão do 12 ao 19, que tratam da hierarquia e disciplina na polícia e no corpo de bombeiros, eles abordam o quê, tá? Então, eu tenho que ter, tá? Deu print aí, tá certo? Eu tenho que ter o que é que cai. Se cair este assunto na prova, o que é que do que eles tratarão sobre esses 4 tópicos, tá? Então, o examinador, ele vai, tá certo? Com um grande potencial, abordar este assunto sobre essas 4 perspectivas. Vai falar de hierarquia e disciplina, os dois juntos ou separados. Vai falar de círculos hierárquicos, tá? E também pode fazer abordagens sobre precedência, tá? Estou ligando aqui o outro celular para poder ir liberando, ajudando a liberar o povo que está entrando. Então, sobre precedência, tá certo, pessoal? Então, nós vamos lá para o artigo 12 da Lei 3.909 e nós vamos ter este conceito, ok? Praticamente em consonância com o que tem na Constituição, que a hierarquia e a disciplina são as bases, tá, da Polícia Militar. E aí uma anotação importante. Compreender o seguinte, que a autoridade e as responsabilidades elas vão crescer conforme o grau hierárquico. Tá? Até já dei esse exemplo na nossa bisurada. Como é que nós vamos fazer essa cobrança e esta compreensão? É natural, e certamente John, Rinaldo, Wellington devem já ter observado isso. Chega alguém e pergunta quem é o mais antigo, né? Quem é o mais antigo? A ideia de procurar saber quem é o mais antigo numa situação é justamente para atribuir responsabilidade à autoridade e com essa autoridade também responsabilidade em relação a uma situação. Quer ver uma situação que ninguém quer ser o mais antigo? Maclay Alves, numa rebelião de presídio. Chega lá, tá aquela confusão, só tem cabo, soldado e sargento. E quem é o mais antigo, né? Quem é o mais antigo aí? Chega o superior. Quem é o mais antigo? Essa ideia de saber quem é o mais antigo é justamente para a necessidade de atribuir àquele que tem o maior grau hierárquico autoridade e responsabilidade, certo? Então, pessoal, já caiu questão
falando sobre isso. Tá? Assim, uma coisa the books on the table, né? Básica, mas já caiu. Então, a hierarquia são a base e a autoridade e a responsabilidade crescem com um grau hierárquico. Isso quer dizer o seguinte, está diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional aqui, ó. Então, o grau hierárquico vai crescendo e também aumenta a responsabilidade. E esses graus hierárquicos, tá? Essa hierarquia na polícia e no bombeiro, ela vai crescendo e vai crescendo também a autoridade, ok? Então, o artigo 12 vai trazer esta perspectiva, ok? E o seu parágrafo primeiro, o conceito de hierarquia na polícia e no bombeiro. Então, nós vamos compreender a hierarquia como sendo o quê? A ordenação dessa autoridade em níveis diferentes. O que é essa ordenação da autoridade? Esses graus hierárquicos aqui, ó, cabo, soldado e vai subindo, tá? Dentro da estrutura da corporação. E aí nós temos que compreender claramente que essa ordenação se faz por postos para os oficiais e graduações para praças, tá? E ainda, dentro de um mesmo posto, de uma mesma graduação, cabo, sargento, tenente, subtenente, tá? Pela antiguidade no posto ou na graduação. Isso significa o seguinte, que pode ocorrer, tá? Que tenham militares de mesmo grau hierárquico. E aí surge a ideia para a gente do que a gente chama de precedência, quando o militar ele se encontra no mesmo grau hierárquico. E mesmo assim, aquele que tiver mais tempo no posto ou na graduação vai ser o que a gente chama de mais antigo. Ele tem precedência, mesmo estando no mesmo grau hierárquico. Tá? Também já foi assunto de prova. Tá? Esse assunto é batido, mastigado. Você tem que ter na sua mente fresco. Como é que nós vamos fazer isso? Resolvendo questão, gabaritando questão com força, tá? Martelando o tempo todo, tá certo? E da mesma forma, nesse mesmo dispositivo do artigo 12, nós vamos ter o conceito de disciplina, na compreensão de que a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento às leis, regulamentos, normas, disposições, né, que coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo, no caso, a instituição. Tá? Então, quando falamos em hierarquia e disciplina, será sobre essa perspectiva, de entender que são a base da corporação. Os pilares está na Constituição Federal, na estadual, na Lei 3.909, nas nossas leis de organização básica, seja lá na Complementar 87, seja na LOB do Corpo de Bombeiros. Tá? Então, assunto que é the books on the table, é um assunto que cai, tá? Porque é o seguinte, deixa eu passar para vocês um examinador que vai elaborar a prova, né? Ele vai pegar aqueles assuntos que estão no começo. É natural. Na agonia ali de fazer a prova, chegou tarde, tal. Hierarquia e disciplina. Toca lá a questão, sabe? Então nós vamos ter essa perspectiva, nós vamos ter, tá? Essa lógica de percepção sobre esse dispositivo presente aqui, tanto com aplicação para o bombeiro como para a polícia militar, ok? E aí já vimos, né? Já foi embora hierarquia e disciplina. Já foi. A gente passa agora a falar sobre círculos hierárquicos. Bom, se eu tenho aqui, tá compartilhando não, né? Deixa eu compartilhar. Agora vai. Se eu tenho aqui, pessoal, fiquem tranquilos, esse material vai estar com vocês, tá? Lembro também a todos que a aula leva 24 horas para ser processada e ser colocada na plataforma, ok? Então, a equipe de TI faz esse processamento. Essa mesma aula tem lá na plataforma que vocês já estão acessando. Né? Talvez
essa de hoje esteja mais animada, melhor, tá certo? Uma pegada, mais experiência. Vamos lá. Então, meus amigos, a gente passa para compreender lá no artigo 13 o que são esses círculos hierárquicos. Também que já foi cobrado em prova. Tá? Então, os círculos hierárquicos são os âmbitos de convivência entre os militares, seja do bombeiro, seja da polícia, das Forças Armadas. Tá? E qual a finalidade desses círculos hierárquicos? Entenda, viu? Convivência entre militares da mesma categoria. Tá? Qual o desdobramento prático disso? Diminuiu bastante, mas ainda tem, né? Uma espécie de segmentação. Alojamento de cabos e soldados, alojamento de subtenentes e sargentos, alojamento cassino de oficiais. Hoje diminuiu bastante, mas a gente percebe, né? Nas próprias associações que são essa espécie de segmentação que configuram os chamados círculos hierárquicos. Este ambiente de convivência entre policiais militares e bombeiros militares, tá? Da mesma categoria, isso é mesmo grau hierárquico. E aí a gente vai também observar outros pontos relevantes, tá? Nessa conjuntura de conteúdo relacionado a essa a compreensão dessa disposição desses círculos hierárquicos, tá? Então eu vou ter círculos hierárquicos de oficiais e praças, tá? E aí, círculo das praças, as graduações, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo tenente, tarará, tarará, a praça especial, aspirante oficial. Oficiais subalternos, primeiro tenente, subtenente, capitão, intermediário, oficiais superiores, major, tenente coronel, coronel. Eu cheguei aqui no topo, né, dos círculos, tá? E aí segue esta sequência. Então, o que é que diz o artigo 14? Os círculos hierárquicos e a escala são fixados no quadro e parágrafo seguinte. Posto é o grau hierárquico do oficial conferido pelo governador do estado da Paraíba. Graduação, o grau hierárquico conferido por ato do comandante-geral. Isso cai, por incrível que pareça, isto cai. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Pergunta para o pessoal do CHO, e você que é sargento, soldado e cabo, também já fica antenado. Aí eu quero que vocês prestem atenção, responda no chat aí. Eu abro o microfone e falo. O aluno CHO, ele está onde nessa escala hierárquica? O aluno CFS, John, você vai estar fazendo, se Deus quiser, vai passar nesse concurso. Rinaldo, eu sei que é CFS, mas Rinaldo eu não sei. E aí, onde é que se encaixa? Vou botar aqui, rapidinho. Onde é que se encaixa o aluno CHO? Né? Onde é que se encaixaria o aluno CHO dentro dessa escala hierárquica aqui? Hein? Quem sabe? Porque é o seguinte, um aluno CHO, ele pode ser, né, um subtenente ou primeiro sargento. Ele não é aspirante. Tá? Nem é cadete. Ainda falta aqui, né? Cadetes. Tá? Ou alunos oficiais. Onde é que se encaixaria o aluno CHO? Né? Então, nós não temos uma resposta pronta para isso, porque a nossa legislação não tem essa previsão indicando qual a situação. Mas aí, Ô, coronel, só uma dúvida. Quando Só uma vocês dúvida. estiverem, calma, quando vocês estiverem no CHO, se Deus quiser, amém, tá? Vocês perceberão Ele terminou o curso e agora? Tá usando as platinas de CHO. E agora? Volta a usar as divisas, volta a usar, né? A divisa, a insígnia de subtenente, como é que fica? Como é que fica? Join tem que tirar, enfim. Para sargento, é mais fácil, porque aí é promovido, mas para oficial, ultimamente, tem sido problema, porque às vezes demora e o aluno não quer tirar, né, aquela insígnia do CHO, que usa aqui como se fosse uma platina e tal. Oi, acho que foi o Alisson que abriu o microfone.
Possível. Ao meu ver, coronel, por não ter uma mudança de dotação orçamentária, o primeiro sargento ele continua como primeiro sargento sendo aluno CHO. E o subtenente ele continua sendo subtenente sendo aluno CHO. Então, assim, essa questão de você ser aluno não tem nenhuma mudança. Eu continuo no quadro de praças até passar a ser oficial. Veja a intervenção do quadro. Não existe na nossa legislação essa graduação, né, na escala hierárquica, tá certo? Não existe. Eu acho até que deve existir. Porque o sujeito John, eu estou chamando John demais, assim, e outros, porque eu só sei que John está fazendo o CFS. Eu não tenho, assim, não tenho lembrança de outra pessoa que esteja. E assim, vejam, da mesma forma, o sujeito é soldado e cabo. Não vai acontecer muito porque ele já no dia da formatura ele já é promovido, não tem tanto problema. Mas, para o CHO, às vezes tem ocorrido isso. E o meu entendimento é que continua, não tem dúvida, continua sendo primeiro sargento ou subtenente, porque não há previsão legal de um grau hierárquico de aluno CHO. Ok? Não há, mas creio que a gente deve pressionar os nossos parlamentares. Não, exato. É porque a pergunta do senhor foi qual seria o grau hierárquico se continuaria, né? O ciclo. Então ele continua no ciclo de praça. Onde é que se enquadraria, entendeu? A rigor, é como se fosse uma categoria ali dentro de praça especial. Temporário. Porque ele vai deixar aquela condição quando for nomeado pelo governador. Tá? E quando termina o curso, ele volta à condição da graduação que tem, efetivamente. Enfim, mas foi somente para poder dinamizar um pouco a aula e vocês verem como esta situação ela é complexa. Sebastião Rabai, que deseja falar. Boa noite, coronel. O senhor não mostrou aí no seu slide, mas eu creio também que dentro do círculo das classes existe uma subdivisão, né, dos cabos soldados e sargentos subtenentes. Tem, dentro dessa divisão de praças, existe o círculo dos cabos e soldados, tá? E subtenentes e sargentos. É porque nesse slide, rapaz, permita chamar assim, nesse slide aqui ele não aparece, mas no próximo você vai ter aqui, ó, tá? Cabos e soldados, subtenente e sargento. Subalterno, intermediário, superior. Tá certo? E aqui os círculos e a escala hierárquica dentro dessa estrutura. Certo, pessoal? Eu vou... Parece que tem alguém que levantou a mão só um minuto. Porque quando a gente projeta a tela, não aparece. Alguém comentou? Certo. Bom, pessoal, outro tópico que nós vamos abordar, certo? Se refere especificamente aqui, nessa conjuntura. O que chamamos, pessoal, de precedência, tá? Chamamos de precedência, ok? É o seguinte, quando o militar ele está no mesmo grau hierárquico, aliás, quando existe um grau hierárquico diferente, né, não existe dúvida de a quem nós vamos atribuir autoridade e responsabilidade, porque, obviamente, esta é a sequência na escala hierárquica, e conforme esse grau hierárquico aumenta, também vai aumentar a autoridade, né, e a responsabilidade, não é isso? E aí, pessoal, a gente vai ter alguma situação específica, justamente quando o militar, os militares estão no mesmo grau hierárquico. Porque aí nós, para que possamos atribuir responsabilidade, autoridade e responsabilidade, nós vamos ter, primeiro, que entender, tá certo? Quem é o mais antigo. E aí, neste caso, tá? Nós vamos ter isso aqui, ó, a figura da precedência, tá? Que é o que nós temos no artigo 15 da Lei 3.909. O que é que diz esse artigo 15? A precedência entre militares da ativa de mesmo grau hierárquico é assegurada pela autoridade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei
ou regulamento. Tá? Então, se eu tenho dois cabos, tá certo? Aquele que foi promovido a cabo primeiro, ele tem precedência sobre aquele que foi promovido depois, de 1 ano ou 2 anos depois. Tá? E pode ocorrer o que a gente chama de precedência funcional. É o caso que ocorre no comando geral, com o comandante geral. Por exemplo, o comandante geral atual, ele não é o mais antigo da corporação. Tá? E aí ele tem a precedência funcional sobre os demais. Não sei a situação do bombeiro, mas na Polícia Militar, o comandante ele não é o mais antigo. Porém, para efeito de precedência, ele existe, né? Ele tem essa primazia, tá certo, pessoal? Sobre os demais oficiais, ok? É o que a gente chama de precedência funcional. Muito bem. E aí nós temos outras disposições que vão detalhar isso melhor, né? Por exemplo, se a minha ideia é atribuir essa autoridade e essa responsabilidade, necessariamente eu tenho que descobrir quem é o mais antigo, né? Ok? Então, a antiguidade ela é contada, né, a partir, tá certo? A partir da assinatura do ato de nomeação, promoção, declaração, inclusão, salvo quando existir outro. Ok? E essa antiguidade é estabelecida da seguinte forma: entre militares do mesmo quadro, pela posição na respectiva escala numérica. Nos demais casos, pela antiguidade do posto ou graduação anterior. Como assim? Vamos imaginar que A e B, tá certo? São. Vamos imaginar a situação de sargento, né? Os sargentos de 2020 é porque nem dá para comparar. O pessoal que foi de 2020 já deve ter tudo aí, primeiro tenente, eu acredito. CFF 2020, talvez. No bombeiro, né? Mas vamos imaginar que uma turma de sargentos na PM terminou o curso em 2024 e outra terminou agora em 2025, tá certo? Então, a antiguidade vai ser estabelecida, ok? Em relação à graduação anterior. Então, imaginar que os dois são da mesma turma e foram promovidos agora em 2025. Então, nesse caso, tá, vale a promoção anterior. Mas ainda se for da mesma turma de sargentos, essa antiguidade vai ser estabelecida pelo resultado, né, no curso de formação. No caso, vai ter uma ata aí que estabelece essa sequência. Por isso que às vezes tem essa briga. Tá? Letra C. Entre os alunos do mesmo curso de formação de militares, de acordo com o regulamento. Geralmente, o que é que se faz? A antiguidade é estabelecida conforme a classificação no concurso. Então, o concurso que vocês estão fazendo agora, quando vocês forem para o curso de formação, né, vai ocorrer de ser utilizado como parâmetro, tá? Vamos dizer assim, essa classificação no concurso, tá? Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Então, coronéis da ativa têm precedência sobre o da inatividade. Da mesma forma, os outros postos, tá? E aí o seguinte, né? Eu vou explicar aqui esse parágrafo 4º. Em igualdade, pessoal que querendo entrar ainda. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares de carreira nativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo efetivo de serviço no posto na graduação. Caramba, como é que eu vou estabelecer isso? Né? Você pode perguntar, como é que eu vou estabelecer isso? Imaginar o seguinte, tem ocorrido agora que alguns militares eles têm sido convocados, tá, para o serviço ativo.
E pode, o sujeito foi para a reserva e vai ser convocado para o serviço ativo? Vai. Vamos imaginar que seja um coronel. E eu posso ser convocado. Eu fui para a reserva, né, virei um coronel veterano, jovem, agora em novembro. E eu posso ser convocado, tá certo? Então, como é que é estabelecido nesse caso, alguém que foi convocado, essa antiguidade? Então, a gente vem aqui para a lei poder explicar, né, esse dispositivo aqui que nós estamos projetando, ok? Então, em igualdade de posto-graduação, a precedência entre militar de carreira na ativa e os da reserva que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto na graduação. Então, o que vai ocorrer é que aquele convocado ele pode ter mais tempo naquele posto, tá certo? Então, é um pouco confuso isso até para a gente poder entender. Resumindo, tá? Não teremos problema de compreender que se tiver diferença de grau hierárquico, obviamente o superior sempre vai ter precedência, não, vai ser o superior. Nós só vamos ter dificuldade quando eles estiverem no mesmo grau hierárquico. Soldado, cabos, sargentos, tenentes. Se eles estiverem no mesmo grau hierárquico, como é que estabelece a precedência? Quem foi promovido primeiro é mais antigo. Tá? E se forem promovidos no mesmo ano, né? John e a turma dele se formou agora em 2025. Junto com, não sei se Poliana vai fazer CFS Bombeiro. Imaginar o seguinte, né? Poliana e Rinaldo estão terminando o curso agora como sargento do bombeiro. E aí, passa o tempo, Poliana é promovido primeiro a segundo sargento e Rinaldo um ano depois. Obviamente, quem foi promovido primeiro vai ser o mais antigo. Tá? No caso, se forem da mesma turma de sargentos, a gente recorre à promoção anterior. Aquele que era mais antigo continua sendo mais antigo. Certo? Isso é uma situação. E se forem entre oficiais da mesma turma ou graduados da mesma turma, o estabelecimento dessa precedência vai ocorrer como critério que tem se utilizado, tá? A classificação no curso de formação. Então, como é que vai lá a ata? Por isso que as pessoas, né? E faz alguma diferença, Watson, o sujeito estudar para estar entre os 5 primeiros? Com certeza. Né? Porque aqueles que forem promovidos primeiro vão avançando na carreira. Tá? Por exemplo, a minha turma toda foi promovida a capitão com 10 anos de serviço. Em 1999, todos foram promovidos a capitão. Porque tinha vaga. Né? Só que com o tempo vai passando, essas vagas vão ficando limitadas. Sabe? Elas vão ficando limitadas. E aí, isso vai se afunilando, vai reduzindo a quantidade de vagas. E claro que aqueles que estão melhor classificados, nas promoções por antiguidade, eles serão promovidos primeiro. Ocorreu agora, pessoal que foi aluno nosso do CHO em 2018. Tá? Eles foram promovidos todo mundo junto, segundo tenente, primeiro tenente. Só que quando chegou para capitão, só tinham quantas vagas? 5 vagas. Então, daquela turma, somente os 5 primeiros foram promovidos a capitão. Então, por isso que essa questão do estabelecimento de brigar para ser o mais antigo numa turma de formação não é somente para ser o mais antigo, porque isso pode ter implicação na carreira. Não sei quem foi que levantou a mão. Enfim, não sei se era alguma coisa. Coronel, um militar da reserva, quando ele vem para a guarda da reserva, ele é considerado um convocado ou não? Excelente pergunta.
Olhe, o meu entendimento é que o militar da GMR, ele é um militar da ativa convocado. Entendeu? Então, criar essa figura da GMR não é para todos os efeitos legais, na minha compreensão, é que ele é um militar da ativa convocado. Eu não sei se a sua pergunta é direcionada a essa questão de estabelecer antiguidade, porque se for antiguidade e for um segundo tenente convocado e um segundo tenente da ativa que está na carreira, o que é que a gente vai procurar saber? Quem foi promovido primeiro a segundo tenente. Aquele que foi promovido primeiro a segundo tenente terá precedência. Não sei se respondi. Outro colega aí está perguntando também, Débora, mesmo o posto militar da reserva remunerada e militar da ativa, que é o mais antigo. Um militar, a pergunta de Débora é a seguinte, né? Vamos imaginar, está falando de posto, Débora está falando de oficial. Okay? Vamos imaginar que seja um segundo tenente da ativa, que terminou o CFO agora, do bombeiro da polícia. E um antigão que foi promovido a sub, que foi promovido a segundo tenente, e ele é segundo tenente. Então ele está na reserva. Ok? Então, se os dois têm mesmo posto, o da ativa ele tem precedência sobre o da reserva. Ok? Veja que nós colocamos aqui essa disposição justamente aqui, ó, no parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os militares, não, é o terceiro. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Porque essa expressão inatividade compreende, tá certo, Débora? Tanto militares reformados, tá? Inativos corresponde a quem? Inativo. Quando a gente fala de inativo, reserva remunerada, que é o que a gente chama de veterano, tá? E reformados. Ok? Estou botando no chat aí. Então nós temos esta configuração, tá certo? De entender essa questão. Eu até tenho uma questãozinha bem interessante sobre isso, não sei se ela fez parte da nossa bisurada. Os GMRs eu entendo uma situação atípica, tal qual os alunos CFS, CHO e CFS, pelos Sergipe. Porque é o seguinte, Flórida, o critério de definição na minha cabeça, ele é jurídico, entendeu? Não é de ordem administrativa. Obviamente que eu não quero comprar briga com ninguém, tá certo? Eu estou com a minha OAB limpinha ainda, e eu entendo que são militares da ativa convocados, estão na ativa. Só que a forma de convocação é que se estabeleceu como sendo, né, essa seleção para a Guarda Militar da Reserva e papapá, mas são militares da ativa, certo? Pessoal, vamos aqui avançar para que possamos dar conta desse conteúdo de hoje, tá certo? Assim, teve um aluno que me perguntou, acho que foi lá no grupo, perguntou, eu vi o comentário, né, lá no grupo dos matriculados seguinte. Pois é, não tem previsão, isso aí. Mas eu entendo que está na vida, sabe? É o seguinte, né? Agora eu dei um branco, que era que eu ia perguntar. O que é que eu ia comentar? Sim, veja, a pergunta era o seguinte, no coronel, o pessoal vai, os slides, a mesma coisa da apostila, o pessoal é o seguinte, slide é o material bisurado do professor. Às vezes, obviamente, é muito melhor estudar pelo slide bisurado do que pela apostila, que é textão e papapá. Entendeu? Mas essa parte de lei, ela vai estar no material. Porém, aqui está o material bisurado, é muito melhor para papirar, não tenha dúvida, tá certo? Vamos lá, pessoal. Coronel, isso não cai, eu estou preocupado com o concurso de crimes. Pois cai, tá aqui, a gente vai mostrar depois que cai, tá certo? No 16, a gente ainda fala da precedência entre praças especiais. Aí tem umas disposições bem interessantes nesse artigo 16, 17 e 18. Quais sejam elas, tá? Primeiro, que essa precedência entre os praças especiais
Coloque aí no chat quem são os praças especiais. Coloque, para eu saber que vocês estão sabendo. Coloque, eu estou de olho aqui. Quem são os praças especiais, hein? Cadê? Quem são os praças especiais? Rabá já colocou, tá? Quem são os praças especiais? Não tenha medo, não. Tá? Que trabalham no administrativo? Não. É. Praças especiais, ok? Coronel, se cair, como tá aí, o que é que a gente vai fazer? Né? O que é que a gente vai fazer se a nomenclatura agora é cadete? Porque na lei, olha só, na lei 3 de 1909, ele não fala de cadete. Ele fala de aluno oficial. Tá? E se tiver cadete? Bom, se tiver, vai ser uma confusão grande, porque a lei, essas denominações, elas sofreram alterações. Então, vale a nova lei, que a gente chama de cadete, como o colega está dizendo aí. Tá? Então, aspirantes e cadetes são praças especiais. Tá? E, assim, a precedência entre praças especiais e mais praças é assim regulada. Vamos entender. O aspirante ao oficial é hierarquicamente superior às demais praças. Né? É um estágio temporário, situação temporária, né? E os alunos oficiais são hierarquicamente superiores à subtenente. Também, ele podia ter dito, né? São superiores às demais praças, mas disse que é superior ao subtenente. Se é superior ao subtenente, é superior também aos demais, tá? Então, deixa eu fazer a pergunta aqui para vocês. Não, agora já estão vendo, não vou fazer mais não. Depois eu faço outra. No 18, a polícia e o bombeiro manterão registro dos dados referentes ao seu pessoal da ativa e reserva, dentro da respectiva escala, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral. Então, hoje, essa escala é o sistema, né, pessoal? Tem um sistema, tanto na polícia como no bombeiro, que mantém esse registro, tá? E no artigo 18, eu vou botar uma foto bem bonita lá minha, que eu vi umas bem sofríveis, sabe? Bastante sofríveis. No artigo 18, é o seguinte: os alunos oficiais, ou seja, os cadetes, são declarados aspirantes pelo comandante-geral. Cuidado com isso aqui, pessoal, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, com isso aqui, ok? Quem declara aspirante oficial é o comandante-geral, tá? Ok? Aspirante oficial. Quem é que promove, hein? Hã? Quem é que promove? Coloca aí. Quem é que promove o aspirante para tenente? Todo mundo sabe, né? O governor, não? O governador. Exatamente. Tá, pessoal? Então, o governador que promove. No caso do CHO, hein? O GOV, ele faz o quê? Ele nomeia, né? O Delta nomeia, o governador nomeia. No caso, Rinaldo, dos sargentos, terminou o CFS, como é que faz agora? Quem é que promove? Porque eles não são médicos, eles são promovidos. Quem é que promove, hein? Quem é que promove? O comandante geral. O CMTG, seja do bombeiro, não é qualquer comandante não, né? Comandante geral do bombeiro ou da polícia militar, ok? Tranquilo? 100%? Beleza. Pois não, rapaz. O senhor pode repetir a diferença de nomeação e promoção? Não ficou muito claro. Sim. Qual a diferença de promoção, tá? E nomeação? Nós vamos ter promoção, ok? Quando existe o provimento de um cargo que está vago, é uma coisa bem direito administrativo, né? Através da aferição de um grau meritório, seja por merecimento, e aí é um critério de certo modo subjetivo, seja por antiguidade, que é um critério mais objetivo. Tem vaga, preenche os requisitos,
pode ser promovido, né? Então, a promoção eu vou ter a ocupação desse cargo, porque é o seguinte, ó, essa pergunta do rapaz é interessante, tá? É o seguinte, pessoal, veja, no caso aqui da Polícia Militar, essa escala hierárquica, tá? São cargos, soldado, cabo, terceiro sargento, e vai subindo cargo, tá? Então, na corporação, nós vamos ter o quê? Duas possibilidades. Ou se entra como soldado, tá? Ou entra aqui no CFO. Ok? E aí, para os sargentos de carreira, faz-se o CFS, que permita a ascensão, teoricamente, até subtenente, desde que tenha vaga. Vão ocorrendo o que nesse caso aqui? Promoções. Né? Promoções. Aqui existe concurso para, né, provimento de cargo de soldado. No CFO existe o quê? Um concurso para provimento futuro, né, de cargos de segundo tenente, que ocorre no longo prazo, né? Pelo menos 4 anos aí. Faz o curso, depois vai ser promovido a aspirante, depois promovido a segundo tenente. No caso do CHO, eu teria o quê? Em regra aqui, subtenentes e sargentos que vão fazer o concurso para o CHO, ok? E serão, eles não são promovidos, tá? Existe sim, eu vejo várias, tá? Eu já peguei algumas decisões assim, coisas absurdas, essa pessoa não tem conhecimento da legislação, tá? Eu peguei minha carteira da OAB em dezembro, né? Fui lá fazer o discurso de orador e tal, mas eu não me sinto confortável em advogar contra a corporação, tá? Até o doutor Luciano e a doutora Ângela me chamaram hoje para fazer uma participaçãozinha. Tá? Então, no caso dos alunos do CH, eles são nomeados. Tá? A nomeação, rapaz, ela vai ocorrer porque foi feito um certame, um concurso para, após o curso de formação, esses subtenentes e primeiros sargentos serem nomeados no posto de segundo tenente, que é uma nova carreira. No caso aí, a carreira dele como praça se encerra, ele inicia uma nova carreira no quadro de oficiais da administração ou especialista. Não sei se respondi aí o teu questionamento, tá? É o caso de ser imediatamente promovido após finalizar o curso, por isso não é. Sim, a nomeação, Vitor, eu acho assim, sempre ocorreu no dia da formatura a nomeação, sabe? E assim, eu acho muito chato, eu acho, o pessoal terminar o curso, porque é o seguinte, concurso, olha só como é uma coisa não muito racional. Seria mesmo caso, deixa eu fazer a analogia, né? O pessoal aqui, Lennon, Poliana, que eu sempre estou utilizando, Derismar. Imagina o seguinte, seria o caso de terminar o curso de sargento naquele dia e no outro, botar a divisa de cabo ou sem divisa de soldado, né? Que soldado agora usa a divisa, porque não saiu a promoção. Está ocorrendo isso com os tenentes, né? No dia da formatura, bota as insígnias, as platinas e tal. Aí depois retira e vai colocar as divisas de sargento ou insígnia de subtenente. Então, assim, por isso que eu acho que o correto, na minha ótica, Vitor, seria a nomeação no dia, tá? Como ocorre com os sargentos, ok? Muito bem, pessoal. Vamos avançar aqui porque me parece que ainda tenho umas questõezinhas aqui, tá? Bom, vamos avançar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Muito bem, né? Tem umas questões mesmo aqui. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos aqui agora, tá? Vamos brincar aí, pessoal, de VOF, meus amigos, tá? Olha só, né? Separei umas questõezinhas para a gente visurar e revisar, ok? Vamos lá. Diz assim, ó, sobre hierarquia. Digo mais, viu? Deixa eu voltar aqui. Não adianta procurar no que concurso que não tem essas questões macetosas. Não tem.
Isso leva, né, tempo você elaborar as questões. Vamos lá. E não adianta usar a inteligência artificial não, que às vezes dá nó cego, digo logo. Tá? Vamos aqui. Ó. Vamos aí, vamos ver se vocês estão afiados agora, tá? Sobre hierarquia e disciplina, julga os itens a seguir, ok? Julgar os itens é brincar de verdadeiro ou de falso ou verdadeiro, tá? É brincar de falso ou verdadeiro. Vamos lá. Primeiro, a hierarquia e disciplina são a base institucional da polícia militar. Beleza. Do bombeiro. A autoridade e o grau hierárquico crescem de acordo com a responsabilidade. Verdadeiro ou falso? Bota aí no chat. A autoridade e o grau hierárquico crescem de acordo com a responsabilidade. Hein? A autoridade e o grau hierárquico crescem de acordo com a responsabilidade. O que é que vocês acham aí, hein? Bora? Estou querendo ver aqui o que é que vocês estão respondendo. VOF. Cadê o restante? Coronel, isso é falso. Por quê, hein? Por que é falso? É falso, né, pessoal? A responsabilidade e a autoridade, né? R mais a autoridade, deixa eu corrigir aqui, autoridade e a responsabilidade, elas crescem de acordo com o grau hierárquico, né? Inverteram aqui, misturaram tudo, então é falso. 2. A hierarquia policial militar é a ordenação dos postos e graduações em níveis diferentes. Beleza. Dentro da estrutura do bombeiro e da polícia. Verdadeiro ou falso? Bora. Verdadeiro ou falso? Cadê o barulhinho? Cadê o barulhinho do chat para eu saber o que é que vocês estão respondendo? Hein? Verdadeiro, não é não? Verdadeiro. Essa aqui estava bem. Coronel cai assim? Cai desse jeito, tá? Cai desse jeito, ok? Dentro de um mesmo posto ou uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto, na graduação. Verdadeiro ou falso? Cadê o barulhinho? Bora. Estão dizendo que é verdadeiro. Isso aí. Boa. Boa. Verdadeiro. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa e da reserva remunerada. Verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar o que vocês estão respondendo. Bora. Cadê o restante? Verdadeiro. Então aqui também é o quê? Verdadeiro. Ele quer o quê? As corretas. Pelo amor de Deus, brinque de F ou V, de VOF, e preste atenção no comando da questão. Ele está pedindo as corretas. Né? Estão corretos os itens. Né? Quais, hein? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Gabarito da questão, letra o quê? B de mesurado. Tá? Se fosse a incorreta, só tinha uma, né? E aí a questão ia ficar sem resposta. Pessoal, vejam, nós não temos, né, dificuldade. E aí, esse assunto ele tem que ser mastigado, ele vai ser mastigado, redobrado, que você não pode errar uma questão de legislação específica, porque é um assunto fácil. E você tá no nosso dia a dia. E aí o aluno que estudou ano passado ou outro precisa ter isso fresco na mente, porque ninguém vai ficar lembrando isso para sempre. Tá? Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima, tá certo? Vamos para a próxima, pessoal. Para a próxima questão. Tá?
É, questão 2. Questão 2. Caiu em 2018. Tá vendo aí? A banca. Olha, deixa eu dar um bisu para vocês aqui. Deixa eu dar um bisu para vocês. Pessoal, eu estou achando, não sei porquê, é minha impressão, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que esse concurso ele pode ser pela banca IBFC. Mas por que IBFC? Porque a IBFC ela fez o quê? O certame de agora do soldado. De repente, pode aproveitar o contrato, faz um termo aditivo e tal. Hein? O que é que vocês acham? Essa tese minha, será que procede? Hein? Se for IBFC, é assim, é uma prova, né? Não é muito complicada, é quase letra de lei, não tem muita complexidade. Tá? É verdade, não será, viu? Eu vi que não será, viu? Realmente foi uma coisa terrível, sabe? Terrível, sabe? É reformado, né? Alex Plano tá chamando a atenção. Vou voltar aqui, Alex. Então, assim, se foi padre, foi mais difícil a prova do bombeiro, tá? O colega está chamando a atenção aqui o seguinte: a questão está faltando aos reformados, não está conforme a lei. Vamos ver aqui. O colega está respondendo aqui. Qual o item? Ele está dizendo que falta reformados. Hein? Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. É no item 4 da primeira questão. Exato. Eu vou só projetar aqui para poder vocês. Ele está se referindo aqui na letra D, no item 4, que está faltando aqui, militar da ativa e reserva remunerada. Ele está falando que está faltando reformados. É uma questão discutível, viu? Eu concordo com ele. Está faltando, mas aqui também não está errado, concordo. Compreende? Então, assim, provavelmente seria uma questão de recurso, ia ser confusão, entendeu? Eu concordo com ele, mas também não está completamente errado. A banca, né? A banca intensivou aqui, tá bom? Vamos para a próxima. As bancas, de regra, elas estão copiando letra de lei. Estão cobrando a letra da lei. Rapaz, nem sempre, viu? Nem sempre, Alex Mandrei. A gente já viu aí, a último concurso mesmo para o bombeiro, eles fizeram várias interpolações da interpretação. Não necessariamente letra de lei, tá certo? E assim, ocorre isso. A IBFC mesmo, ela não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. Especialmente se for prova de CHO, ele não faz Ctrl-C, Ctrl-V. Não vamos considerar, tá certo? A prova passada que não serviu de parâmetro. A prova passada não serviu de parâmetro. A questão ela não está completamente errada. É letra de lei. Aí realmente você teria que recorrer e tal, entendeu? Enfim. Vamos lá para a próxima, pessoal. Essa outra questão, ela caiu. Ela caiu. Amiga, é o seguinte, a questão de direito à interpretação, entendeu? A banca intensivou e entende que está correta. O aluno vai fazer o quê? Recorrer. Vai tentar mostrar aqui. Se a banca se convencer que tá certa mesmo, vai manter o gabarito. Aí você vai fazer o quê? Hein? Vai ter que ir para a justiça. Né? Concorda? Vai ter que discutir na justiça a questão. Coronel, isso acontece? Acontece demais. Muito. Faz diferença? Faz. Para esse último concurso agora, entendeu? Nesse último concurso agora,
Foi só o que teve, foi questão de justiça. Quem conseguiu anular a questão, tá? Tudo foi embora. Tá? Infelizmente, eu não vou considerar essa última prova de CHO como parâmetro de avaliação. Mas vamos em frente. Próxima questão, pessoal. Aqui nós separamos o seguinte: ela caiu no IBFC. Tá? IBFC, vamos aqui. Então, assim, ó, 2018, tá? Veja o que eu estou dizendo aqui sobre IBFC. Que ela não fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Ela fez floreio, olha aí. No que se refere à hierarquia e à disciplina, institutos previstos no Estatuto dos Policiais Militares aplicava à polícia e ao bombeiro. Assinale a alternativa correta. Tá? Primeiro, letra A. A disciplina e a hierarquia constituem a base institucional da Polícia Militar e do bombeiro. Aí o aluno vai fazer o que o aluno bisurado, beleza, né? Isso mesmo. Exatamente. Aí vamos para a segunda parte. A responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com o grau hierárquico. Olha o moído, né? Aí o aluno vai dizer, não, mas não está de acordo com a letra da lei. Veja que ele não fez um Ctrl-C, Ctrl-V, mas praticamente ele, aqui, ó, ele não fez o Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele é como se ele tivesse reescrito o disposto no artigo 12. A autoridade e a responsabilidade crescem com um grau hierárquico. E o que foi que ele colocou? Que a autoridade... Cadê, meu Deus? Que a autoridade e a responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com um grau hierárquico. Ele quer o quê? A correta. Vamos para a letra B. Aí o aluno, né, já ficaria em pânico, por quê? Não está de acordo com a letra da lei. Tá? O que é que ele faria? Vamos para a letra B. Graduação, olha só, é o nível de hierarquia do oficial conferido pelo comandante-geral. Sempre faça isso. Brinque de verdadeiro ou falso. Não entre em desespero, tá? Eu colocaria aqui uma dúvida, né, não? Aí vamos para ver. A graduação é o nível de hierarquia do oficial, é? Verdadeiro ou falso? Bota aí, no chat. Hein? Verdadeiro ou falso? Isso aí, todo mundo bisurado. Todo mundo apertando o F. Boa. Falso. Não é não? Aqui é falso. Ó. Aqui é falso. Ok? Letra C. O posto é o nível hierárquico da praça, né? Você nem leu o restante. Só aqui é verdadeiro ou falso. Coloca aí. Verdadeiro ou falso. Bora. Bora todo mundo na vibe. Fake, 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 fake. F. Tá? Falso. Quando eu vejo as questões, eu fico logo querendo marcar que é verdadeiro ou falso. Tá? Então aqui é o que, pessoal? Falso. Ok. Letra D. A autoridade e a fiel obediência às normas embasam a entidade militar e coordenam o seu desenvolvimento, materializado no comportamento de cada integrante desse organismo. Olha, aí você, né, meu Deus, e agora? Eu estou em dúvida aqui agora entre a A e a letra D. Deixa eu ler de novo. A autoridade e a fiel obediência. Existe isso, tem no Estatuto. O Estatuto fala de hierarquia e disciplina. Tá? E o conceito de disciplina, né? O conceito de disciplina, pessoal,
Assim, o conceito de disciplina que está aqui relacionado, tá? O que é que tem a dizer? Não tem nada a ver com isso aqui. A disciplina, né? Rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Tá? Tem alguém aqui querendo entrar? Então, meus amigos, né, nós vamos aqui entender o seguinte. Todo mundo concorda que isso aqui é falso. Bota aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Okay? Primeiro que não existe essa autoridade. Existe a autoridade, mas essa autoridade ela decorre, né, da proporcionalidade do grau hierárquico. Está aumentando. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Essa autoridade e a obediência não embasam a entidade e nem coordenam o seu desenvolvimento. Né? Isso aqui está fora do contexto. E sei que vocês estão botando aí que é o quê? Verdadeiro ou falso. Cadê, meu Deus? Estão colocando o que é falso. Aí o aluno voltaria, né? Não tenho mais dúvida aqui, não. Voltaria lá para a letra A de novo para a letra. A disciplina constitui a base. A responsabilidade e a autoridade crescem em consonância. Porque eles ficarem em consonância, né? Cresce, está diretamente relacionado ao grau hierárquico. Então percebam, né? Aqui a gente vai perceber que é o quê? Qual o gabarito da questão? Coloque aí. Qual o gabarito? A de aprovado, né? A de aprovado. A de aprovado. Então, pessoal, percebam, né, que assim, essas questões que estão relacionadas como este conteúdo da lei 3.909, que é o Estatuto da Polícia Militar, e também se aplica ao bombeiro, né? Ele traz esse contexto, ok? E assim, diferente de um concurso para soldado, o concurso para sargento, e também para o CHO, ele já traz um nível de complexidade. Não vamos considerar o certame anterior, ok? Não vamos considerar. Alexandre, olha, já estou pronto aqui no clima para 21K do Conde. É o meu amigo aí, corredor. Fonte de inspiração, as corridas. Então, é o seguinte. Este assunto cai na prova. Coronel, qual a probabilidade de termos na nossa prova uma questão desse assunto? Tá? Qual a probabilidade da gente ter na nossa prova, tá, este assunto? Pessoal, pode cair, como já caiu, tá certo? Em diversas situações, como a gente está colocando. Sabe? Por quê? Porque é um assunto que é importante para a corporação. Ok? É um assunto importante para a corporação. E aí a gente pode muito bem ter de modo bastante efetivo essa questão, uma questão na prova. A probabilidade é o quê? A probabilidade alta. Tá? É uma probabilidade alta. Esse assunto que ocorreu, tá, foi nesse porte. Tá certo? Eu não vou considerar a prova que ocorreu pela IBAD, o concurso, porque não foi, mas a do bombeiro foi nesse patamar, e eu vou baixar essa prova do bombeiro e vou colocar no grupo para vocês verem, observarem como esse assunto ele foi cobrado, tá? O colega botou aqui uma dúvida. Foi não. Ok? Então, assim, é preciso que sejamos humildes. Tá? Eu sei que tem muita gente que tem formação jurídica fazendo esses concursos para sargento e também para
o CHO. Tem outros profissionais, né, que são... Eu tenho a prova. Eu tenho. Intensivão tem as provas. Tá certo? Desde o tempo da Conveste. CFS 2004. Pergunta aos antigos aí. Lá no Getúlio Vargas, no centro. Também lá no Bom Jesus, enfim. Então é um assunto, pessoal, que você não pode desprezar. É um assunto que você tem que gabaritar. Compreende? E você vai sair daqui zonzo, que a gente vai responder questão com força, entendeu? Questão com força, meu amigo, sabe? Porque, olha só aqui, deixa eu projetar para vocês. Aqui uma questão que a gente colocou, tá? Só para finalizar aqui, olha só. Que eu estou falando, que eu estou me referindo. Tem tanta aba aberta aqui, meu amigo, que eu não estou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Pronto. Olha só aqui. Esta caiu quando? Caiu, tá? Em 2014. Esta caiu quando? 2014. Se consigo aumentar aqui a... Pronto. Esta caiu quando? 2014. Tá aqui, olha. A hierarquia, vamos lá. A hierarquia, isso aqui, olha, foi do Gabaritando Geral, legislação específica PM. Deve ter sido o concurso anterior. Vamos lá. A hierarquia e a rigorosa observância do acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento por parte de todos e cada um dos componentes desse organismo. Tá? Aí ele disse que era o que aqui? Hierarquia. Hein? Será que hierarquia é isso, pessoal? Aí olha só o que ele pergunta. O colega que falou, não, mas a gente cai sempre letra de lei. Tá vendo? É mais ou menos, é letra de lei, né? Mas aí as alternativas não são letra de lei. Este conceito é o conceito de quê, pessoal? Coloque aí no chat para a gente fazer ao vivo aqui a aula, encerrar no tempo certo. Essa aqui é a saideira. Este conceito aí, a rigorosa observância, acatamento integral de lei, regulamento, papapá, é o conceito de quê? Coloca aí no chat que eu quero ver, hein? Bora? Hein, pessoal? É o conceito de quê, meus amigos? Bora. Conceito de disciplina. Aí você já sabe que é o conceito de disciplina, né? Você já sabe que é o conceito de disciplina. Aí vamos agora responder. Nos termos do Estatuto da PM, o trecho anterior é verdadeiro na íntegra? Hein? Não, né? É falso, já que traduz o conceito de disciplina. É falso, visto que não é exigido acatamento integral das leis. É falso, posto que a hierarquia não fundamenta o organismo policial militar. Qual o gabarito, bisurado? Me diga aí. Qual o gabarito que o Capitão Chaves já está doido para começar com essa turma? Bota aí no chat que eu quero ver se vocês estão realmente atentos. Coloca no chat aí. Letra o quê? Letra P de bisurado. Letra P de Bete. Bete Gurjão. Não sei se é a cidade dela. Hein? Tranquilo? Então, meus amigos, a pegada é esta, tá? Presta atenção. Nós temos aqui alunos de diferentes níveis e propósitos. Sujeito formado em Direito. Meu amigo Radmax, que é piloto, meu amigo. Radmax, comandante. Eu ainda boto um brevet de piloto aqui no peito. Entendeu? Meu sonho de criança. Então você precisa
Tá certo? Você precisa ter essa pegada. Você precisa acordar e ter a certeza que o seu momento é este. E outra coisa, viu? Sandália da humildade. Se coloque como um aluno que está ali aprendendo, porque você precisa seguir este passo a passo. Tá certo, pessoal? Seguir esse passo a passo ali. Por quê? São essas pequenas coisas que caem. Você. Tá certo. Obrigado, Beto. Veja, você está aqui, aí você precisa viver este processo, começar a ter um caderno, um cantinho de estudo, papapá. Caneta, marca-texto, material impresso. Tá bom? Por que isso é preciso? Para você seguir esse roteiro. Porque se você pular as etapas, não, eu já estou sabendo esse assunto, coronel. Eu já falei milhões de vezes aí, o pessoal não quer liberar o simulado. Compreende? Então você precisa fazer esse processo. Olha, pessoal, vou dizer para vocês a minha última experiência de concurso. Tá? Eu sou professor de diversas disciplinas jurídicas. Aqui no intensivão, eu ministraria qualquer uma delas, exceto as específicas de bombeiro, nem raciocínio lógico, teria que ter um tempo. Mas todas as outras eu ministraria. E eu fiz o quê? Fazer a prova da OAB 2022. Eu, professor de constitucional, já há 15 anos, de penal e etc. Mas o que foi que eu tive que fazer sendo professor? O processo. Me inscrever num curso da OAB. Online, claro. Comprar os livros para fazer a prova da OAB. Estudar os assuntos. Compreende? Então você precisa, como alguém que quer passar, alguém que tenha certeza que agora este concurso é a sua vez. Não pode desperdiçar. Então você tem que viver esse processo. Você tem que ter a inspiração e saber que tem alguém que está guiando corretamente. Então, o colega do bombeiro, John, e outros que vieram falar comigo, não estão errados, coronel, nós não queremos seguir o edital passado. Tudo bem. Esta semana está programado raciocínio lógico, a gente não teve condição de programar, incluindo informática. Mas eu não sou irresponsável de não achar que pode cair. Então, essa semana tá, e se Deus quiser, esse edital vai sair semana que vem do CHO e CFS Bombeiro, né? E também o nosso, aí dos alunos que são do CFS, tá? A autoridade já me disse, vai sair. Então, quando é que vai ser a prova? Quando? Dia 11. Eu acho que vai ser dia 11 porque não vai ter um certame específico para o CFS. Então, quem não está estudando está comendo mosca. Tá certo? E eu não vou abrir outra turma depois, não. Só tem essa que é... Os meus professores, eles são tarimbados e ocupados. E, enfim, estão com a gente nessa missão. Tá bom? Então, nós precisamos acordar e ter essa pegada. Você precisa renunciar, por mais que seja um professor de matemática, por mais que seja um professor de direito. Era advogado. Se fosse assim, só passava advogado. Só passava o cara que era engenheiro. Compreende? Então, aquelas pessoas que são dedicadas e que seguem o processo na humildade, são essas que são aprovadas. Tá certo? Então, você precisa viver esse processo. Eu vivi esse processo. Cheguei para fazer a prova da UAB, amigo, lá no FPB. Um aluno batendo no outro. Professor, o senhor está fazendo o que por aqui? Ei? Caramba, agora eu me lasquei. Vem ver como é a prova e tal. De cara, vou ter que passar nessa prova. Né? E você está aqui por quê? Você quer passar na prova. Entendeu? Você quer crescer. Cabe a soldado, vai ser sargento, para depois fazer e crescer na carreira. Está aqui subtenente, primeiro sargento, segundo também já querendo, né? Porque quer crescer.
Então você precisa despertar para isto. Siga a voz da experiência. Tá? E outra coisa, viu? Eu não quero o seu dinheiro, não. Se não quiser aqui estudar nem seguir as regras, eu peço para a Nayara fazer o Pix de volta. Porque eu só quero é que as pessoas dedicadas e que têm compromisso de querer passar. Ok? É assim, o recado é logo direto. Porque todos os concursos, os caras nossos lá passam, primeiro lugar. Dos 10, 7 é nosso. De 30, 20. Por quê? Porque segue a receita. Para sargento, para soldado, também para o CHO. Tá? Fora os primeiros lugares todo ano dos concursos, enfim. Porque as pessoas seguem esse processo. Tá? E outra coisa, o aprendizado não é só aqui na aula. Tem lá toda a plataforma com o que eu estou dizendo aqui, com este mesmo reclame, os caras que o viram, essa mesma pegada aqui, esse mesmo puxão de orelha. Entendeu? Tá lá gravado do curso anterior. E você não... Outra coisa, tá? Tem filho que não tem condição, conversa com o marido, arranja um tempo. Você precisa de tempo para se dedicar. Não adianta achar que só assistindo aqui a minha aula está resolvido. Tá, pessoal? Você tem que tirar um tempo. Tire férias, licença, o que for. Arranja um tempo. Quanto tempo? Pelo menos um turno. Uma manhã, uma tarde, uma noite. Ou depois que terminar, das 11 a 1 da manhã, dá para estudar. Mas você precisa de um tempo para você se concentrar, anotar, riscar, tá certo? E não invente de fazer questão logo de cara, se não sabe o assunto. Vai lá, papira, revisa, depois gabarita. Faz questão. É isso que a gente ensina e passa a metodologia de sucesso para todo mundo. Ok? Eu vou terminar por aqui, certo, pessoal? Desculpa aí, exagerei nesse recado, tá? Dizer que o aluno que não está matriculado, que está aqui como convidado, procura a Nayara, chama no intensivão, vou botar aí o contato, ok? E a casadinha vai acabar. Essa semana a gente ainda está com a aula aberta, para você ver como é a pegada. E aqui não tem enrolação, não. Pegada é essa, tá bom? Muito obrigado. Vou compartilhar o material lá com a equipe do intensivão, vai passar para vocês. Qualquer dúvida, reclame, sugestão, como já conversei com o pessoal do bombeiro, a gente vai resolver essa situação para foco. E espero que tenha uma excelente aula aí com o Capitão Chaves, que vai ministrar Direito Militar, tá certo? Já ministrei a disciplina muitas vezes, talvez nos vídeos gravados vocês encontrem a mim ou o Capitão Monteiro, que não pôde continuar nesse projeto agora, ministrando essa aula, mas com toda a competência e sapiência, o Capitão Chaves, tá, pessoal, vai ministrar com vocês Direito Militar, tá bom? Vamos ter um intervalozinho aí de 5 minutos e já já o Capitão Chaves estará com vocês. Um grande abraço, foco na missão e não como a mosca, tá? Saia do zap, pelo amor de Deus, ok? Bye, bye.